dia, meus irmãos. Quero cumprimentar você também que está nos assistindo aí. E eu quero trazer uma mensagem de encorajamento para a igreja nessa manhã. Nós estamos vivendo dias de muito terror. Eu não tenho dúvida que essa pandemia é real, existe o vírus, e muita gente sofrendo e morrendo, mas há muitos interesses por trás de tudo isso. E o medo agora é se toma vacina ou se não toma. Um amigo meu diz, eu vou tomar todas. Mas gente séria tem dito que uma vacina não se desenvolve em 6 meses. É uma preocupação muito grande. Houve uma politização dessa pandemia. E o povo está com medo. O povo está adoecendo de medo. Por trás de tudo isso, irmãos, existe uma batalha espiritual. Uma luta entre os poderes das trevas contra o povo de Deus, a igreja de Deus no mundo. Eu quero meditar com vocês nessa manhã. Abra aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 18. Como a igreja deve reagir diante da cristofobia. Tem a homofobia, que é uma coisa. E agora tem a cristofobia. E esse negócio é mais antigo do que a gente pensa. Certo? Satanás tem perseguido a semente santa desde que o pecado começou lá no Éden. Há uma disputa histórica entre a semente divina, entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. E a gente precisa ter isso bem resolvido na nossa cabeça. Atos 4:18, vamos ler juntos aí? Atos 4:18, o que é que diz? Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Grife esse versículo. Porque essa verdade está presente nas Escrituras, e o que o diabo quer é que a igreja não pregue nem ensine acerca de Jesus. Veja que eles aí, aqui as autoridades religiosas, judaicas, depois vem o Império Romano. Hoje as casas legislativas do mundo inteiro estão criando leis para dificultar a pregação do Evangelho. O que significa essa palavra cristofobia? Não foi Bolsonaro que inventou, tá? Cristofobia é a reação de oposição, perseguição e tentativa de destruição a tudo que se refere a Jesus Cristo e aos princípios do Evangelho. Até o Papa Francisco, essa semana, deu uma declaração a favor do casamento dos homossexuais. Ainda bem que a nossa fé não se fundamenta nos homens, porque não se fundamenta na palavra de Deus. Mas eu penso, meus amados irmãos, que a imprensa não divulga nada, absolutamente nada, do que está acontecendo no mundo contra a igreja. Entra no site lá, de Portas Abertas, você vai descobrir que há 250 milhões de cristãos sobre o fogo cerrado da perseguição. Pessoas sendo perseguidas, maltratadas e mortas. E não aparece uma linha, não aparece uma reportagem falando sobre isso.
uns dias atrás, aqui na América Latina, tocaram fogo nos templos lá no Chile. No Chile. Ninguém fala o quê? Nada. Missões Portas Abertas relaciona lá os 50 países que mais perseguem os cristãos hoje, começando pela Coreia do Norte e a China. A China, que não somente tem perseguido a igreja, mas tem destruído os templos. E o propósito é simples. Está aqui nesse versículo. Nós ordenamos que absolutamente vocês nem falem, nem ensinem o nome de Jesus. Como é que nós vamos reagir a isso? Porque a coisa só vai piorar daqui para diante. Como é que nós vamos reagir? E aqui, meus amados irmãos, nós temos que reagir primeiro com ação. Com ação. Veja a resposta de Pedro. O que diz Pedro aí? Mas, versículo 19, Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então preste atenção. Nós não vamos correr da parada. O que a palavra de Deus está mostrando aqui é que para pregar a fé, se for necessário uma desobediência civil, nós vamos fazer. Nós não abrimos mão da palavra de Deus, nós não abrimos mão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos pregar a palavra, ensinar a palavra e viver a palavra. Não temos que correr de nada. Se quiser nos matar, pode nos matar. Se quiser nos prender, pode nos prender. A única coisa que a morte pode nos fazer é nos jogar na presença de Deus. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, meus amados irmãos, veja, no capítulo 5, por favor, vai lá, capítulo 5. Versículo 40. Antes foi só com Pedro e João, agora chamaram os apóstolos, prenderam os apóstolos. E você vai vendo que há um crescimento exponencial de perseguição. Lê comigo o versículo 40, o que é que diz aí? Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. Eles, vamos ler, continuei, se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. É desse jeito. Nós vamos continuar pregando o Evangelho, nós vamos continuar ensinando a doutrina de Cristo, pregando a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. Então, meu irmão, tira esse medo do seu coração. Nós temos que agir. Tá certo? Mas em segundo lugar, nós temos que orar. Veja lá no texto de Atos, capítulo 4. Primeiro, ação. Segundo, oração. Porque oração e ação estão juntos. Quem ora, age. E nós não podemos agir sem orar. Mas nós temos que orar aquilo que nós cremos. Se nós cantamos o que nós cremos, nós temos que orar o que nós cremos. E é tão importante isso, porque os discípulos foram procurar os irmãos, e no versículo 24 diz assim:
Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que te enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Veja que coisa interessante. Nós temos que orar na convicção e na certeza de que Deus está onde? No trono. Ele é soberano. E aqui já está previsto pelo Salmo, Davi, Salmo 2, que os reis se ajuntarão para perseguir o ungido do Senhor. Vamos lá, por favor, no Salmo 2, só para você ter a referência aqui. Salmo de número 2. Isso aqui foi profetizado por Davi. Salmo 2, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Versículo 2, lê comigo aí, o que é que diz? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Sabe o que é que Deus faz? Versículo 4, o que é que diz? Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor o quê? Zomba deles. Que coisa maravilhosa. É Deus que põe reis, que tira reis. É Deus que está soberanamente reinando. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vocês viram lá na França, semana passada, o professor de história dando aula, ele usou a caricatura de Maomé, e ele foi assassinado por um dos alunos muçulmanos. E houve uma grande concentração em Paris, né, contra isso. Quantas vezes, aqui mesmo na Parada Gay, no ano passado, teve um travesti lá, um transexual, que se colocou lá crucificado. O que é que os crentes fizeram? Nada. Mas não precisamos fazer nada mesmo. Sabe por quê? Porque Maomé está morto. Mas Jesus Cristo está vivo. Ninguém precisa defender Jesus. Ninguém precisa. Deu para entender? Porque tudo que está acontecendo, veja aí, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra os teus santos servos Jesus, o qual ungiste. Mas veja no versículo 8, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Irmãos, presta atenção. Tudo o que está acontecendo, esse coronavírus, se veio da China, se foi fabricado em laboratório, é um missionário de Deus. E vai vir mais. Então para de ter medo, sai de casa. Vá trabalhar. Vamos pregar. Você vai morrer de todo jeito. De coronavírus ou sem coronavírus, você vai morrer. Nós estamos debaixo de uma opressão satânica. De terror, de medo. Mas se você crê, como eles creram aqui, que tudo que está acontecendo, Senhor, está debaixo da tua soberania. E os homens não podem fazer absolutamente nada contra nós. Nada vai acontecer na minha vida, na sua vida, se não tiver autorização de Deus. Ele está no controle. Então, para de ter medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o quê? O medo. Se você ama Jesus, você ama a Deus, você não vai ter medo. A cristofobia já está prevista na Bíblia. Salmo 2. A cristofobia está sob a soberania de Deus. Tá certo? Descansa seu coração. Está lá aquele chinesão lá, presidente do Partido Comunista, ele se acha. Aquele outro baixinho lá da Coreia,
se acha. Deus ri disso. Deus ri. Então, meus irmãos, vamos levantar a nossa cabeça. Vamos descansar o nosso coração. Vamos agir e vamos orar. E vamos orar aquilo que nós cremos. Se Deus é soberano. E aí uma coisa muito interessante é que quando a gente age movido pela oração, a gente recebe o encorajamento de Deus. Veja aí no versículo 29. Lê comigo esse versículo. Qual é o pedido desses irmãos? Qual é o pedido? O que é que eles dizem aí? Atos 4, 29. O que é que diz? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez o quê? A tua palavra. Senhor, eu não vou olhar para as ameaças dele. O Senhor olha para mim. Olha o que eles estão falando aí. E meus amados irmãos, se a gente for ouvir, se a gente for ficar preocupado com o que está acontecendo, com as tramóias, com as tramas humanas, nós vamos entrar em pânico. Porque há tramas contra a igreja, contra o povo de Deus. Aquele que tem medo do homem, arma ciladas. Mas aquele que confia no Senhor está seguro. Nós estamos seguros, irmãos. Estamos seguros. Agora, ação, oração. Terceira coisa muito importante. Nós temos que estar unânimes, unidos nesse momento. Sabe o que a igreja não pode fazer nesse momento? É se dividir. Nós temos que estar unidos. Nós estamos na reta final da segunda vinda. E você sabe que lá no céu não vai ter placa de igreja, nem denominação. Irmãos, se nas coisas essenciais nós cremos aquelas coisas que não são essenciais, nós temos que ter liberdade e amor para suportar. Então o presbiteriano tem que estar junto com o pentecostal, com o reformado, com tudo. Se nós for para o campo missionário e tiver uma assembleia lá, vamos abençoar a vida do assembleano também. Chegou a hora de nós o que? Nos unirmos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo cria a unidade. E diz o texto aí, veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Uma vez soltos. Quando você está solto, quem é que você procura? Estou solto. Hein? Você vai para a igreja orar? Tá aí, eles foram soltos. Podiam ir para qualquer lugar, né? Um spa, recuperar. O bar do alemão para comer uma... Não. Uma vez soltos, procuraram os irmãos. E lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, o quê? Unânimes. Irmãos, a briga não é contra presbiteriano, a briga é contra o povo de Deus. Certo? Então nós temos que passar por cima de todas essas diferenças, dessas barreiras denominacionais, e entender que nós somos um povo só. Um só rebanho, um só pastor. E veja, como é bonito isso, em Atos dos Apóstolos. Versículo 32 diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Agora, irmãos,
como reagir diante da cristofobia? Ação, oração e união. Para que haja isso, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Diz o texto que depois que eles estavam orando, diz lá no versículo 31, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Sem o poder do Espírito Santo, você não enfrenta a cristofobia. Sem o poder do Espírito Santo, você não sai para pregar com ousadia e intrepidez o Evangelho de Jesus. Sem o Espírito Santo, o Consolador sobrenatural, você pode até apostatar a sua fé. Você está com medo. Todos ficaram. E aí, eles pregavam a palavra com intrepidez. E sabe o que acontece quando a gente prega a palavra, quando a gente prega Jesus? Acontece sinais e milagres. Pessoas são convertidas. A mão do Senhor, está aí no texto. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, que é Jesus. Irmãos, sabe onde acontecem os grandes milagres de Deus? É quando a igreja sai o quê? Para pregar com intrepidez no poder do Espírito Santo. Quero encerrar. Há uma igreja presbiteriana hoje no centro da cidade do Cairo. Essa igreja, ela tem feito um trabalho relevante na pregação do Evangelho em todo o Egito. É uma igreja perseguida, mas é uma igreja que não cede, não abre mão da pregação do Evangelho. E quando o pastor e os presbíteros lá vão examinar alguém para a pública profissão de fé, só responde uma pergunta que eu queria deixar com você aqui. Você está pronto para morrer por Cristo? Se você estiver pronto, eu vou batizar você. Você está pronto? Você está pronto para ser fiel até a morte e para receber a coroa da vida? Você está pronto? Então sai desse medo. Sai desse medo. Expulsa esse medo. Pede o Espírito Santo para tirar todo esse terror, toda essa opressão maligna do medo, do terror que está sendo jogado em cima da população mundial. Vamos ficar de pé? Vamos orar, irmãos. Unanimemente, aqui, nessa manhã, um só coração, e pedir ao Espírito Santo que nos encha nessa manhã. Deus está no trono. O grande Rei, que tem toda a autoridade no céu e na terra, disse para mim e para você, ordenou para mim e para você, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele está conosco. Ele nos defende, Ele nos protege, Ele nos guarda. Ninguém pode fazer nada contra a igreja, contra os ungidos do Senhor. Nada. Então anima seu coração. Certo? Volta para trabalhar. Sai de casa. Tá bom? Usa máscara aí. Eu já tive o coronga. Senhor Deus, o Senhor está sentado no trono aí. O Senhor reina soberanamente. Há muitas tramas feitas por reis, por governantes, por juristas, por políticos,
por corruptos, pessoas que estão sendo dirigidas por Satanás para perseguir a tua igreja, para impedir que a tua igreja avance. Mas ninguém pode parar a tua igreja. Ninguém pode parar o avanço do teu reino. Pai, tira todo o medo, todo o terror que está pairando sobre a mente e o coração da tua igreja nesse momento. O povo está triste, o povo está sem expectativa, sem esperança. Pai, expulsa isso do nosso meio. Dá-nos a ousadia, a intrepidez para vivermos a fé, para compreender que os teus princípios são verdadeiros e que a tua palavra é eterna, que passarão os céus e a terra, mas a tua palavra permanece para sempre. Coloca isso no coração da tua igreja, Senhor. Que aquela verdade do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que nós descansamos em Ti, Senhor. O Senhor tem sido o nosso refúgio e fortaleza, de geração em geração. Faz isso. Dá-nos essa verdade de forma prática, vivencial nesse momento. Essa é a nossa oração humilde em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.